Ok? Vamos orar então. Senhor, mais uma vez nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de nos reunir através da internet para estudar a Tua palavra. Não queremos fazê-lo sem a presença do Teu Espírito, pois nós confiamos que Ele é o nosso condutor a toda a verdade, o nosso professor, e rogamos por essa bênção, que Ele possa nos ensinar e assim possamos nos tornar cada vez mais sábios à salvação e também entender o trabalho que temos que fazer individualmente. Que essa mensagem dessa tarde possa ser um alimento oportuno, em tempo determinado, como a Tua palavra nos promete, que possa nos nutrir e nos alimentar espiritualmente. E assim nós entregamos essa próxima hora a Ti, para que o Senhor nos ensine. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, nós vamos continuar, obviamente, nosso estudo sobre os últimos versos de Daniel 11. Nós estamos no verso 43. Semana passada, no verso 42. Semana passada, não, nós vamos estudar o verso 43. Semana passada nós estudamos o verso 42 sobre a terra do Egito, né? E basicamente os movimentos do rei do norte. Vamos abrir então no verso 43, Daniel 11, 43, e ali nós vamos ler e nós vamos fazer uma breve recapitulação e seguindo em frente, então, analisar o verso 43. Daniel 11, verso 43. A Bíblia diz: E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes os seguirão. Então, nós temos visto os movimentos do rei do norte no tempo do fim. Começando no verso 40, nós vimos aquela batalha entre o rei do norte e o rei do sul, né? A derrota final do rei do sul. Vimos que no verso 41 ele entra na terra gloriosa, assim como no passado Deus teve uma terra gloriosa, nós sabemos que no presente ele também tem uma terra gloriosa, e nós estudamos sobre isso. Vimos que os Estados Unidos da América é essa terra da liberdade, né? Que a glória dos Estados Unidos é a sua liberdade religiosa, onde os protestantes encontraram um refúgio dos papas, dos reis da Europa, da perseguição, aqui na Terra Gloriosa. Vimos no verso 41 que aqui o verso descreve dois grandes grupos de pessoas, uns que cairão e outros que escaparão das mãos do rei do norte, quando ele entra na Terra Gloriosa. Nós vimos que ele entra com a sua mão perseguidora, e a sua mão perseguidora está conectado com os seus decretos e as suas leis que obrigarão as pessoas a transgredir a lei de Deus, né, que vão contrária às leis de Deus. Tudo isso nós vimos. E aí então nós vimos que no verso 42, uma vez que a América é conquistada, o Egito então é conquistado. E semana passada nós vimos que o Egito representa o mundo, é um símbolo do mundo, muito comum que a Bíblia usa para se referir ao mundo. E nós sabemos, baseado no Espírito de Profecia especificamente, que de forma muito clara ela nos fala que uma vez que a América protestante, os Estados Unidos da América, implementa essas leis e faz essa homenagem ao papado, né? Então o mundo inteiro segue o seu exemplo. E ali nós paramos então. E aí no verso 43, mais uma vez, né, ali fala que o rei do norte apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Então aqui nós estamos falando de bens materiais, o ouro, a prata e as coisas preciosas do Egito ou do mundo, né? Então aqui há uma questão econômica envolvida, que nós vamos ver hoje.
E aí, na parte final, fala que os líbios e os etíopes os seguirão, né? Na tradução em inglês diz que estarão aos seus pés, né? Servindo aos seus pés, ok? Então, esse é o contexto do estudo dessa tarde, ok? Algum comentário inicial, alguma pergunta, algo que talvez não tenha ficado claro da última semana, antes de nós entrarmos no tópico dessa tarde. Acho que nada diferente, né, daquilo que nós já estamos estudando há bastante tempo. Ok, então, a primeira questão aqui, que situação econômica, aqui no verso 43 fala, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Obviamente aqui, hoje o lastro monetário não é a prata, né? E muitas vezes não é nem o ouro, mas é o mercado de ações, é um lastro virtual, né? Uma especulação financeira. Então, o ouro e a prata hoje nós devemos entender como as questões financeiras, né? O poder financeiro, representado aqui pelo ouro e pela prata. Então aqui diz que o rei do norte terá isso nas suas mãos. Isso é muito importante, porque quando você vai no livro de Apocalipse, por exemplo, você vê a mesma história acontecendo. Nós sabemos que o livro de Daniel e Apocalipse é o mesmo livro. Um é uma profecia e o outro a sua revelação. Apocalipse capítulo 18. Notem como que João descreve esse poder chamado Babilônia nos últimos dias, né? Esse rei do norte dos tempos finais. Notem como que João descreve aqui no livro de Apocalipse, capítulo 18. E se alguém puder ler para nós do verso 9 até o verso 13, do 9 ao 13, por favor. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias e chorarão, e sobre ela prantairão quando virem a fumaça do seu incêndio. Ok, pausa um pouquinho, Sandra. Só para dar uma pausa aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês essa fornicação aqui. Aqui diz que esse poder, né, essa meretriz, ela fornica com os reis da terra. Temos visto isso no passado e o que isso significa para nós? Que tipo de relação é essa? Porque isso é muito importante. Eles se ligam por interesses, nem sempre por interesses escusos, na maioria das vezes. Ok. Eu queria que vocês lembrassem, tá? Quando você vai em Apocalipse 17, 13, e fala dessa relação entre esse poder papal e os reis da terra, nós temos que lembrar que essa é uma relação ilícita. Por isso chama-se fornicação, é ilícita. Por quê? Vocês lembram lá no antigo Israel que Deus nunca permitiu que o rei exercesse a função de sacerdote e nem o sacerdote a função de rei. A separação entre o Estado e a igreja sempre foi algo muito importante para Deus. Ok? Só que esse poder, ele desrespeita essa instrução e ele se une, a igreja, o Estado, né, a mulher e os reis da terra se unem, assim como Jezabel e Acabe se uniram, e nessa relação ilícita, a igreja acaba exercendo o papel de influência maior. Então, essa relação, a Bíblia chama a imagem da besta, the image of the beast. Por quê? Porque essa besta, ela já ocorreu no passado. Vocês lembram a relação que Roma papal teve durante a Idade Média? A Bíblia mesmo ela é clara com relação a esse ponto. Que Roma se corrompeu com os reis da terra
deu o seu vinho para que os reis da Europa bebessem dessas doutrinas falsas e fornicassem com ela, e assim ela pudesse controlar os reis da terra. E foi esse domínio que a Bíblia estipula tempo, tempos e metade de um tempo, né? Os 1260 anos, foi esse domínio que o Roma papal teve durante a Idade Média. Essa fornicação entre Roma e os reis da terra. Então notem aqui no verso 9, isso aqui está falando para os nossos dias mais do que para Roma no tempo da Idade Média, diz que haverá essa fornicação novamente. E é bem isso que a profecia nos fala, porque Roma, mais uma vez, exercerá poder sobre os reis da terra, e a igreja, os dogmas da igreja serão a base para essas leis, para essa legislatura ser colocada, obrigatória perante o povo. Então, mais uma vez aqui nós temos a igreja controlando o Estado nessa relação ilícita. Eu só queria abrir e fechar esse parêntese para nós lembrarmos que essa relação ilícita é profetizada aqui. Desculpa, Sandra, pode ler do verso 10 até o verso 13. Tá. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Então, obviamente, o capítulo 18 aqui é um capítulo sobre a queda final de Babilônia. E nesse momento da queda final, os mercadores aqui chorando, né? Ai, ai, daquela grande cidade, em uma hora veio o seu juízo. Nesse momento, veja que Babilônia ela tem controle sobre absolutamente tudo. Nada escapa do seu controle. Mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho, púrpura, seda, escarlata, toda madeira, vaso de marfim, madeira preciosíssima, bronze, ferro, mármore, especiarias, mirra, incenso, azeite, flor, comida, farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, inclusive almas de homens. Nada escapa ao seu controle. Então, esse é o cenário no momento da queda de Babilônia. Ela controla tudo. Né? Bom, isso nós entendemos que é um pré-requisito. Quando você vai em Apocalipse 13, e ali fala que haverá uma questão econômica com relação à compra e venda. Nós sabemos muito bem, né? Aquele que receber a marca de Babilônia na sua testa, na sua mão, não vai poder comprar. A não ser que você receba, você não vai poder comprar ou vender. Como que um poder pode restringir o ato de compra e venda se não controlar tudo, né? Então é um pré-requisito. Notem em Apocalipse 13, no verso 15, e foi-lhe concedido de que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Nós sabemos que um país fala através da sua lei, da sua legislação, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Por que é uma imagem da besta? Porque o que vai ser feito nos nossos dias é exatamente uma cópia, uma imagem daquela relação da Idade Média. Por isso que a Bíblia fala tanto de que aquela besta ela voltará a ter a supremacia. A ferida mortal ela será o quê?
será curada. Por quê? Porque é uma cópia daquela relação do passado. Verso 16, e faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, notem, há uma crise aqui, econômica. Babilônia tem o controle de tudo, o rei do norte controla tudo, e aqui ele impõe, então, uma marca onde há uma crise entre compra e venda. Tá? Notem que aqui fala, e faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres servos, todos. Não está falando que isso vai ocorrer só nos Estados Unidos ou só no Brasil, não. Todos. A crise começa, o rei do norte começa na Terra Gloriosa, mas o Egito não escapará. E possuirá o ouro e a prata e as coisas preciosas do Egito. Todos, é muito claro isso, serão expostos a essa crise. Então, isso é o que nós estamos esperando em antecipação há muitos anos já, muitas décadas. Okay? Agora, para que nós possamos entender o presente e o futuro, nós temos que ver o que aconteceu no passado, porque é o que aconteceu no passado que vai nos dar subsistência. Lembra aquele princípio que nós temos usado? Não é primeiro o espiritual, senão o natural. Então a minha pergunta é, tivemos nós um problema desses no passado com o antigo rei do norte? Quando Babilônia invadiu a terra gloriosa e depois o Egito, tivemos nós problemas, temos nós visto nas escrituras problemas com relação à compra, venda, questões econômicas, questões de escassez. Então é isso que nós temos que ver. Por quê? Porque Deus usa o passado, o princípio, para ilustrar o futuro. É o alfa e o ômega, o princípio ilustrando o futuro, né? o final. Então, isso não muda aqui, isso não é diferente. Por isso, se nós analisássemos bem o que aconteceu lá na primeira vez que o rei do norte veio e destruiu a terra de Jerusalém, a terra gloriosa, isso nos seria como um piso bem estabelecido, né? um fundamento bem estabelecido para nós sabermos o que esperar nos nossos dias. Ok? Então abram comigo para nós começar a revisar essa história no livro de Ezequiel. Ezequiel foi o profeta que viveu, um dos profetas que viveu durante o cerco, a destruição de Nabucodonosor, a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Ele vivenciou essa profecia que ele mesmo preveu, né? que ele mesmo profetizou. No capítulo 7 de Ezequiel, dentro desse contexto do rei do norte vindo para destruir a cidade, notem a crise aqui mencionada no capítulo 7 de Ezequiel. Se alguém puder ler para nós do verso 12, okay, do verso 12 até o verso 22. Eu leio. Okay. Vem o tempo e chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, o que está na cidade, a fome e a peste o consome. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes, como pombas nos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos
se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cidade. Não, em toda a cabeça, perdão. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro lhes será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome e nem lhes encherão o estômago, porque isso lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira e o entregarei nas mãos dos estrangeiros, por presa e os perversos da terra, por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu mistério. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Muito bem, obrigado. Então notem aqui que chega um dia na história do povo de Deus em que o dinheiro que era usado para construir os seus ídolos, né? As suas abominações, as suas imagens detestáveis, esse dinheiro que para eles era tão precioso e tão mal empregado, chega um dia que esse dinheiro não vale mais nada. Não há como comprar, não há como vender. A sua prata é lançada na rua, ninguém dá valor. Por quê? Vamos pensar o que aconteceu na época que fez com que o dinheiro perdesse o valor. Está ali no texto. Nós lemos. O que aconteceu, de fato, para que o dinheiro perdesse valor de forma tão rápida? Alguém conseguiu pescar a informação no texto? Aqui, ó, eu dou uma dica para vocês. No verso 15. Ali fala sobre a peste, sobre a fome, sobre a espada, é isso? Isso. E o que isso tem o que isso pode, como nós como entendermos esse verso 15? O que significa a espada fora e a peste, a fome dentro? Também fala ali sobre estar no campo ou estar na cidade, né? Também, alguns que fogem da cidade para o campo, mas também não é de muita ajuda essa última fuga, né? Porque todos saem gemendo como pombas, né, por causa da sua iniquidade. É como se atendesse um aviso já depois do tempo marcado, né? O que eu vejo aqui é um exemplo bem claro que aconteceu aqui em Porto Alegre algumas semanas atrás. Quem tivesse com a peste e quisesse ir para o hospital, não adiantava ter dinheiro, porque não tinha lugar. O dinheiro ali não valia absolutamente nada. Exato. Nem o meu convênio, nem o meu médico, nada. Exatamente. Um exemplo bem, bem claro. Uma relação bem interessante. O que significa aqui? Fora serão mortos pela espada. Fora do quê? Dentro morrerão pela fome e pela peste. Fora da cidade. Fora da cidade. Quem está na cidade. Por quê? Por que fora da cidade morre pela espada e dentro da cidade pela peste e fome? Porque é uma guerra, né? Quem está fora vai morrer perseguido. Vai ser Ok. perseguido. Não, é bem isso. Eu quero que vocês lembrem do contexto dessa história que nós estamos lendo. O que está acontecendo aqui? Que faz com que dentro da cidade aconteça fome, peste. O dinheiro não vale nada, não pode comprar mais nada.
É uma Decreto. guerra, uma perseguição, não adianta tu ter nada, porque não vai Hã? Decreto Aqui a dominical. gente vê uma invasão de Babilônia, né? Então, foi uma invasão Uma invasão? Como é que que se deu essa invasão, irmã? dentro da profecia, né? Tá, mas como foi a Era invasão? uma profecia. Não foi o cerco de Jerusalém? Ah! Essa palavra que eu estava buscando. O cerco. De Jerusalém. Por que houve pestilência e fome? Porque eles não podiam sair da cidade. Podiam sair da cidade. Eles não Exatamente. podiam Falta de saneamento. colher o que eles tinham plantado. Exatamente. Então notem, o cerco, tá? O cerco, isso é muito importante porque é por isso que começou a ter fome na cidade. Nada entrava, nada saía. Ninguém saía. Se você saísse, você era morto pela espada, porque o inimigo ele construiu um cerco por fora dos muros de Jerusalém. Havia o cerco babilônico. Então você não podia sair. Se você saísse, o inimigo lhe matava. Sim. E você tinha que ficar dentro do cerco. E aí foram passando meses e meses e meses. E o que aconteceu? A comida começou a acabar, escassez, a ponto das pessoas roerem o couro das vestes, de tanta fome que passavam. Tá? Então, eu queria que vocês fossem comigo aqui no livro de Lamentações, porque Jeremias também viu essa profecia se cumprir. Lamentações, capítulo 4. Abram comigo lá em Lamentações. Um livrinho antes de Ezequiel. O áudio de vocês está travando ou é só o meu aqui, será? O meu tá bem. Aqui também. Também. Já está travando toda hora. Também. Deve ser a sua conexão, quem sabe, irmã. É. Ok. Nós estamos em Lamentações, capítulo 4. Agora eu quero que alguém, um outro voluntário, leia do verso 1 ao verso 10. E vocês pensem dentro desse contexto que nós estamos falando. Lamentações, capítulo 4, verso 1 até o verso 10. Eu vou tentar ler, então. Tá bom. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhes reparte. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturos, porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como num momento, sem que mãos lhe tocassem. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos de corpo do que os rubis, e mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu aspecto mais do que o negrume. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos, a espada foi mais do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente, por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres, compassivas, cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição
da filha do meu povo. Que coisa horripilante escutar isso, né? E sabe o que é o mais impressionante dessa história? É que isso não aconteceu uma vez só. Aconteceu pelo menos 2 vezes. A primeira, nessa época de Babilônia, né? Mas houve uma outra vez também que isso aconteceu exatamente igual, que essa profecia se cumpre exatamente igual. Ellen White fala sobre isso, e ela usa essa profecia de Lamentações, aplicando ela num outro momento histórico da destruição do povo de Jerusalém pelos romanos, né, no ano 70. Se você voltar comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 7, onde nós estávamos, você vai notar algo interessante aqui. No último verso que nós lemos, capítulo 7, depois de falar que essa crise, esse problema de compra e venda, o ouro e a prata desvalorizando, tudo isso, né? Chega no verso 22, verso 21 diz: entregá-la-ei por presa na mão dos estrangeiros. Então aqui está a profecia, os estrangeiros, né? Um povo, uma nação que vem de longe. Aos ímpios e a terra por despojo. A terra foi por despojo. Profanarão a terra, profanaram não só a terra, mas o santuário também. E aí no verso 22 diz assim: e desviarei deles o meu rosto, profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. A palavra aqui em inglês, que é traduzida por saqueadores, é a palavra robbers. Robbers. São os Qual é o saqueadores. verso que tu estás lendo, por gentileza? Verso 22. Da onde? Ezequiel 7, 22. Ah, tá. Os robbers, os roubadores ou saqueadores. E aí eu pergunto, quem são esses saqueadores, esses robbers, nas profecias de Daniel e Apocalipse? Fiquem com essa pergunta que nós vamos responder essa pergunta. E nós vamos ver que esses saqueadores aqui, sim, eles é um símbolo usado aqui, nesse contexto, para a Babilônia. Mas também é um símbolo usado para Roma. O que Babilônia foi na época de Jeremias para o povo de Jerusalém, Roma foi na época de Cristo para o povo de Deus. Ok? Então, quem que estabelece a visão no livro de Daniel? Nós vamos ver isso em Daniel 11. Em inglês diz, the robbers of thy people shall establish the vision. Estabelecerão a visão. Os saqueadores são os que confirmam a visão. E nós vamos ver que esses saqueadores apontam para Roma. Ok? Então, eu me pergunto, como nós lemos aqui, né? Aquele que morreu pela espada sofreu menos do que aquele que ficou dentro. O pecado de Jerusalém foi maior que o pecado de Sodoma. Sodoma foi destruída momentânea, uma coisa muito rápida. Mas aqueles que ficaram nessa situação durante 1 ano e meio, cercados ali sem poder comer, passando fome, esses sim, definharam, até que tiveram que cozer os próprios filhos. Olha só a tristeza, né? Por isso que a Bíblia ela é muito transparente nesse aspecto, né? Ela não omite o pecado do povo de Deus. Então eu queria que vocês notassem comigo algo interessante que vai conectar com o que nós estamos vendo nos últimos dias. Jesus mesmo advertiu sobre esse cerco. Jesus mesmo advertiu. Eu queria que vocês fossem no livro de Jeremias, porque Jeremias, lá no início, nós acabamos de ler as Lamentações de Jeremias, mas lá no início do livro ele já avisou que o rei do norte seria colocado no portão da cidade e que ninguém ia entrar e ninguém ia sair. E existe uma razão para isso, uma razão profética, que eu acredito, que nos vai ajudar a entender
o que vai acontecer nos nossos dias, nos últimos dias. Em Jeremias capítulo 1, verso 15, diz assim: Porque eis, Jeremias 1,15, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor. Então, o que está falando aqui? Que Jerusalém seria sitiada, seria cercada, e contra todas as cidades de Judá. Então, haveria um cerco aqui. Por que o rei do norte colocou o seu trono no portão de Jerusalém e ao redor dos seus muros? O que ocorria nos portões de Jerusalém? Que pecado aberto que ocorria todas as semanas nos portões de Jerusalém, que Deus estava chamando a atenção aqui. Está no verso 16. Verso 16. Vamos ler. Lê para nós então, irmã. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim queimar um incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras de suas mãos. Muito bem. Eu pergunto, que malícia foi essa? Queimando incenso aos deuses estranhos, né? Se curvando diante das obras das suas mãos, idolatria, autoexaltação. Mas que malícia é essa? Eles... Aqui não foi também a quebra do sábado, que eles faziam negócio no dia de sábado, nos portões de Jerusalém? É bem aí que eu quero chegar. Olhem comigo no capítulo 17 de Jeremias. Porque havia um pecado que ocorria toda semana nos portões de Jerusalém. E esse pecado é a quebra do sábado. E isso conecta com os nossos dias, porque nós sabemos que haverá quebra do sábado nos nossos dias. E aí então esses símbolos são apropriadamente usados para descrever a crise que o povo de Deus vai passar nos últimos dias. Jeremias capítulo 17, alguém puder ler para nós do verso 19 até o verso 23. Jeremias 17, 19 a 23. Assim me disse o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Muito bem. Obrigado. Então notem. Crise econômica no passado, a prata e o ouro perdendo valor, não podem comprar, não podem vender, e cerco e a quebra do sábado. Tudo que nós sabemos que há de acontecer, aconteceu no passado. E está aqui nas Escrituras. Isso nos dá um fundamento muito importante para nós termos a certeza das palavras da verdade. Porque Deus não é um autor de confusão. Notem comigo no livro de Sofonias. Abram lá em Sofonias, capítulo 1. Mais um profeta falando sobre essa mesma história. Apontando para aquele momento, mas também para os últimos dias. Nós sabemos que os profetas falaram mais para os nossos dias do que para os próprios dias deles, profetizando através de oráculos e profecias, e as suas profecias então se aplicam para nós. Sofonias capítulo 1. Alguém pode ler para nós do verso 12 até o 18. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas,
E castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem nem faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Aclamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Os seus sangue derramará como e a sua carne será como exterminação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Ok, muito bem, obrigado. Então, notem, Sofonias fala a mesma coisa. Há um esquadrinhamento aqui, com lanternas. Deus vem investigar com lanternas, esquadrinhar Jerusalém. Aqui fala também sobre os saqueadores. Notem no verso 13, usa a palavra saqueadores, os roubadores, né? A mesma palavra que Ezequiel usa. Fala sobre o grande dia do Senhor e conecta com um dia de indignação, tribulação, alvoroço, escuridão, trevas, densas trevas, um dia de trombeta e alarido contra as cidades fortificadas e as torres altas. Isso aqui é uma conexão com Isaías capítulo 5, onde fala ali a parábola da vinha, onde Deus constrói a sua vinha, constrói um muro ao redor da sua vinha, torres, que é um símbolo da igreja, do templo, né? Que mais que eu poderia fazer para a minha vinha, diz o Senhor, que eu não tenha feito? Então aqui nós estamos vendo um juízo com relação ao povo de Deus, com relação ao templo, com relação à igreja, com relação àqueles que professam crer nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus. E esse momento, então, eles são investigados, são esquadrinhados, e aqui diz, no verso 18, nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar eles no dia da indignação do Senhor. E aí no capítulo 2, verso 1 diz: Congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito. E o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, tudo isso conectado com o decreto. Ellen White pega esses versos e ela conecta diretamente com a crise dominical nos últimos dias, com a crise entre o verdadeiro sábado e o falso sábado. Então, mais uma conexão aqui entre o que aconteceu antigamente com o povo de Deus e aquilo que está profetizado para os nossos dias. O próprio Cristo, como eu falei para vocês, alertou sobre esse cerco, sobre essa destruição nos evangelhos. Abram comigo em Lucas 21, por exemplo, onde ali ele fala sobre esse cerco. Lucas 21, no verso 20. 21, 20. Diz assim: Mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Que exército é esse que viria cercar a cidade de Jerusalém? Os exércitos do norte, Roma pagã. Roma veio e cercou no ano 70, 69, 70, eles cercaram Jerusalém e exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor se repete. O livro Grande Conflito, capítulo 1, começa com essa descrição do cerco de
de Tiro na época do ano 70. Titus, né? Tito, né? Eu não me lembro em português direito. Mas essa conexão entre Babilônia, o rei do norte, Roma, o rei do norte. Ok? Como eu falei para vocês, a palavra saqueador, que é usada em Ezequiel e Sofonias, ela também é a palavra robbers. A palavra robbers, em inglês, se encontra no livro de Daniel, no capítulo 11, para descrever Roma. Mais um link aqui entre Roma e os saqueadores ou os roubadores. Daniel capítulo 11, verso 14. Todos nós conhecemos esse verso. A Bíblia diz aqui no verso 14, e naquele tempo, muitos se levantarão contra o rei do sul. Então, notem aqui, só para ter um contexto aqui, nós estamos falando da guerra dos diáconos, nesses versos anteriores, que foi aquela divisão do Império Macedônio entre os generais de Alexandre, e aí começa aquelas guerras dos diáconos ali, até o verso 14, onde um outro poder se levanta. Ó. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Os violentos dentre o teu povo, aqui na verdade, a tradução está mal feita. Eu vou ler em inglês para vocês entenderem melhor esse verso. E diz assim, ó, naquele tempo virão, né, e se levantarão contra o rei do sul, e também, and also the robbers of thy people, os roubadores do teu povo. Não é os roubadores dentre o teu povo. É os roubadores, os saqueadores do teu povo. Ok? Bem diferente. The robbers of thy people shall exalt themselves, vão se exaltar, e vão estabelecer a visão, but they shall fall, mas eles cairão. Então, notem, é uma diferença bem grande, né? Então, quem é esses roubadores, esses saqueadores, esses violentos, roubadores, saqueadores do povo de Deus? Aqui é uma referência a Roma. Né? Uma referência profética a Roma. Ok? E eu pergunto para vocês. Literalmente roubam o conhecimento da verdade. Exato. Exatamente. Roubaram, né, como o próprio Moisés já, né? Lembra que nós esses dias fomos lá em Moisés e vimos que Moisés já falava sobre esse poder, que assim como as lagartas, né, e os vermes, eles comeram a vinha, comeram o azeite, né, ou da oliveira, comeram o grão. Tudo isso é símbolo da palavra de Deus. Né? E Roma faz esse trabalho. São os vermes, os insetos que comem, né, destroem a palavra de Deus. Certamente. E eu pergunto para vocês aqui, obviamente Roma nesse momento aqui da história de Daniel não havia saqueado o povo de Deus ainda. Não haviam roubado nada do povo de Deus ainda. É mais ou menos lá quando Moisés diz, vocês estabelecerão um rei, né? Não, vocês irão a cativeiro, vocês e o rei que vocês estabelecerem. Naquela época não tinha rei. Deus já sabia que eles iam colocar um rei. Né? Da mesma forma que Deus já sabia que Roma saquearia, repetiria aquilo que Babilônia fez com o povo judeu. Agora eu pergunto para vocês aqui. Roma diz que eles se levantariam e cumpririam, aqui no português está mal também, estabeleceriam a visão. To establish é realmente estabelecer, confirmar a visão. De que forma Roma confirma essa visão? E que visão é essa que ela confirma? É a minha pergunta para vocês.
estabeleceria o seu poder pela formação da imagem da besta? Pelo domingo, obrigando... De fato, isso aconteceu, mas foi durante a transição entre Roma pagã e Roma papal, né? Onde essa relação ela se fortalece mais. Mas aqui, em referência a Roma, está se referindo a Roma pagã, né? No seu estágio pagã, no momento aqui que ela vem... nós estamos falando aqui na época do ano 70 depois de Cristo, onde eles destruíram a cidade, saquearam a cidade, né? De que forma que Roma pagã estabelece a visão e que visão é essa que ela estabelece? Não é a destruição do povo de Deus, a matança dos cristãos? Faz parte, certamente, o cerco, né, e a destruição faz parte dessa história. Mas aqui há algo mais precioso que ela vem para confirmar. Essa visão, se você olha a palavra visão, é a palavra kauzon, ou chauzon, que é a visão completa. É a visão completa, é a visão profética completa, com todos os seus links conectados. Roma vem para estabelecer, para confirmar a veracidade dessa visão. Pois Deus é o que Ele é, e Ele prova o que Ele é, declarando o fim desde o princípio. Por isso a profecia é tão importante para nós. Porque é por isso que Deus pede conta para nós daquilo que já passou. Essa é a sua impressão digital, né? O que Roma fez que estabeleceu essa visão? Eu queria que vocês exercitassem os músculos cerebrais agora. Gui, tu pode parafrasear a tua pergunta? Eu não estou entendendo. Tá. Talvez a pergunta seja o problema mesmo. Nós sabemos que há uma visão completa. Daniel recebe essa visão, né? E Daniel tenta entender essa visão. E o anjo vem e explica uma parte dessa visão. Essa visão, parafraseando, né, é basicamente a visão da queda, do surgimento e da queda dos impérios na profecia bíblica. Começando lá por Babilônia, até a Síria, né? Pela Síria até os nossos dias. A visão se torna importante, esses impérios proféticos se tornam importantes quando o povo de Deus se liga, de certa forma, com esses impérios. Senão, são irrelevantes. Quando que o Egito se torna importante na profecia? Quando José vai para o Egito. Antes disso, era irrelevante. Quando que os filisteus e outros impérios se tornam relevantes? Quando há um contato com o povo de Deus. Babilônia é a mesma coisa. A Síria também. Roma, Medo-Pérsia, Grécia, todos se tornam relevantes para nós quando há essa conexão com o povo de Deus. Ok? Então é por isso que a visão... Constantino, então? Constantino, toda essa história ela é relevante porque há uma conexão entre o povo de Deus. Né? No momento que não há essa conexão, a Bíblia ela simplesmente bypass, né? Ela passa por cima desses reinos e ela não se preocupa em descrever porque não há relevância para nós. É profética, né? Essa visão completa, kauzon, né? Existem várias coisas que deveriam acontecer que são profetizadas, né? Como a destruição de Jerusalém, etc., que nós estamos estudando, que deveriam acontecer. Só que há algo importantíssimo que confirma essa visão, que estabelece, que ratifica de uma vez por todas, que hoje, mesmo judeus, ao serem expostos às evidências, eles reconhecem que existe algo que estabelece, que confirma essa visão. E é por isso que Roma confirma a visão. Ela é o poder, ela é o império que confirma e estabelece essa visão. E a minha pergunta é, o que Roma pagã fez que confirmou e estabeleceu essa visão? Matou Jesus. Exatamente.
dentre todos os poderes, Daniel 8. dentre todos esses poderes, Roma pagã foi a que se exaltou ao ponto de crucificar o Filho de Deus, de assassinar o Filho de Deus. E assim, ela confirma a visão. Por quê? Porque essa visão foi profetizada. E a profecia está no livro de Daniel também, no capítulo 8 e 9. Abram comigo em Daniel capítulo 8. Eu vou mostrar para vocês isso. Capítulo 8, verso 20. Para a gente ter um contexto aqui. Falando aqui sobre a Média e a Pérsia, esse carneiro com 2 chifres, né? No verso 21 fala sobre a Grécia. Verso 22 fala que Alexandre é quebrado e 4 se levantam, os diáconos, né? No verso 23, mas no fim do seu reinado, aqui nós conectamos com Daniel 11:14, é a mesma história. Quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante. Quem é o rei feroz de semblante que nós aprendemos lá no livro de Deuteronômio? Né? Será entendido em adivinhações e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver e destruirá os poderosos e o povo santo. Então aqui é o Império Romano se levantando. Várias características aqui. Uma delas é perseguir o povo, os poderosos e o povo santo. Agora, se você vai antes no capítulo, no verso 9, falando desse poder, a Bíblia descreve assim: e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual crescia muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Aqui é Roma. Roma conquistou 3 regiões, e no momento que ela conquista essa última, ela se torna o rei do norte. Ela conquistou o sul, o Egito, o oriente, a Síria, e a terra gloriosa, ou a terra formosa, a Palestina. Verso 10, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Aqui há o poder que se engrandece. Lembra, aqui nós estudamos isso no passado, a palavra engrandecer aqui significa gadol, a exaltação própria, né? Todos esses impérios, eles se engrandecem. Só que há um aumento de exaltação aqui ao longo da história. Roma se engrandece até o príncipe do exército e o crucifica, assassina o Filho de Deus. Ok? Gui, eu queria te fazer uma pergunta, não sei se eu estou entendendo o teu raciocínio, pelo seguinte: quando Cristo morreu, a ordem foi acatada pelos romanos porque eles tinham o poder político. Exato. Tá? Eles não queriam crucificar Cristo, o próprio Pilatos disse que não tem nada de errado com esse cara, ele não fez nada de errado. Mas, a pedido dos líderes judaicos, Exato. ele foi encaminhado para o matadouro. Exato. Tá? Ou seja, para não desagradar os líderes judaicos, porque sempre havia uma conivência. O poder romano sempre permitia que o povo honrasse os seus próprios deuses, porque ficando a favor de seus deuses, eles conseguiam politicamente conquistar o povo todo. Tá? Ou seja, ali houve uma aliança entre religião e Estado. Exato. Para matar o próprio Filho de Deus. Ou seja, foi o povo de Deus que mandou matar o Filho de Deus com a aprovação do Estado. Perfeito. Análise perfeita. A análise é perfeita e é justamente o que a gente antecipa nos nossos dias. É uma união entre a igreja e o Estado, certo? Foi a igreja que pediu a morte de Cristo. Ok? Sim. Mas o ato de Pilatos lavar as mãos não limpou a culpa, né? Inclusive a sua esposa tinha tido sonhos antes e ele tinha temor de que ele estivesse cometendo algo errado, mas mesmo assim ele se exaltou a ponto por perder influência entre os judeus, etc. Nós sabemos a história.
né? Roma, de qualquer forma, independente de ter sido uma aliança entre a igreja apóstata da época com o poder civil, foi Roma que crucificou, que deu a palavra final para assassinar o Filho de Deus. Mas essa relação ela é perfeita, né? Então, Roma, por isso, é o império que estabelece a visão. Porque essa visão completa, existe uma riqueza de detalhes justamente na época que o Messias ia aparecer. E é a história do Messias que estabelece a visão como verdadeira. É isso que prova que a visão é verdadeira. Porque há riquezas de detalhes aqui. Por exemplo, no capítulo 9, se você vai lá no capítulo 9, no verso 24, fala sobre as 70 semanas que seriam estabelecidas, determinadas sobre o povo. Né? Vamos ler aqui o verso 24. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o Santíssimo. Existe muita coisa aqui, nós não temos tempo hoje. Tá? E aí no do verso 25 ao 26, nos dá mais detalhes ainda, para nós entendermos exatamente o momento histórico em que o Messias ia aparecer. E aí no verso 27 diz que ele, o Messias, firmará aliança com muitos por uma semana. Mais detalhes ainda. E no final dessa semana viria então a destruição de Jerusalém. Né? Depois do final dessa semana viria a destruição de Jerusalém. Então essa riqueza de detalhes que a gente encontra em Daniel 8, Daniel 9, com relação ao Messias e o papel que Roma teve na morte do Filho de Deus, ela estabelece, ela confirma essa visão como verdadeira. Aquilo que foi para trás e foi para frente, ela é confirmada por esse momento. É por isso que eu entendo que em Daniel 11, 14, Roma estabelece a visão. Toda visão, o centro, qual é o centro da visão? É a cruz. A cruz ela é o centro de toda a visão. Todo o mistério das Escrituras, todo o mistério profético, ele se explica na cruz de Cristo. Isso é uma citação, parafraseando uma citação do Espírito de Profecia. A cruz, ela unlock, né? ela abre os mistérios das Escrituras. Então, se a cruz é o centro, e é ali que é estabelecido, Roma é um dos responsáveis, né? Por estabelecer essa visão, ok? Então esse foi um parênteses assim, meio que nos levou para um desvio, mas é importante nós entendermos. E se nós não compreendemos aqui Daniel 8, 9, nós precisamos compreender, porque essa é a essência do Adventismo. É isso que nos torna diferentes aqui, né? A compreensão do santuário, a compreensão desses dois poderes assoladores, né? O paganismo e o papalismo assolando o povo de Deus, os 2.300 anos, as 2.300 tardes e manhãs, o santuário sendo purificado. Tudo isso é que nos torna peculiar e nós precisamos entender, através das Escrituras, a nossa fé, né? Ok? Bom, já estamos avançados no tempo e eu queria encerrar rapidamente falando sobre os etíopes e os líbios, porque o verso 43 diz que ele, o rei do norte, se apoderará dos tesouros de ouro e prata, todas as coisas preciosas do Egito, do mundo, como nós vimos, né? E aqui fala no final, os líbios e os etíopes o seguirão. Aqui no inglês diz, they will be at your feet, né? Como diz aqui no verso 43. Shall be at his steps. Vai estar sob os seus pés, né? Ao seu serviço. E é bem essa é a ideia. Eles vão estar à disposição do rei do norte. Quem são os etíopes e os líbios? Bom, rapidinho para nós encerrarmos. No livro de Gênesis, capítulo 2, nós vamos ver que a Etiópia era uma terra extremamente rica, um símbolo de riqueza nas Escrituras.
Gênesis capítulo 2, falando sobre o Éden, né? Começando no verso 10, dizendo que havia um rio no Éden com 4 braços, e um desses braços, no verso 13, Gênesis 2, 13, o nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Quem é a terra de Cuxi? É a terra da Etiópia. Se você vai no inglês, essa palavra Cuxi, ela é Etiópia. Na King James, ela é traduzida como Etiópia. Tá? Então, a terra de Cuxi é a terra da Etiópia. E ela é extremamente rica em quê? Notem no verso 12. Ouro dessa terra é bom, o bidélio, pedra sardônica, são pedras preciosas que se encontravam nessa região. Então, é uma região extremamente rica. Inclusive, o livro de Jó, se você vai comigo no livro de Jó, capítulo 28, fala das pedras preciosas da Etiópia comparando a sabedoria. Jó, capítulo 28, verso 19. Falando sobre a sabedoria, né? Não se igualará o topázio. É hoje? Pois não? Acho que está travando. Está travando ali, eu não consegui escutar. Verso 19 diz: não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Então a Etiópia aqui está conectada com topázio, pedras preciosas, o ouro puro. Era uma terra extremamente rica. E da onde que surgiu Cuxi? Qual é a origem de Cuxi? Qual é a origem da Etiópia? Claro, a Etiópia, a terra da Etiópia, ela tem origem ali no jardim, né, dos rios que iam para a terra, mas obviamente a terra foi dado o nome da terra depois. Foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, né? E Cuxi viveu antes de Moisés, então a terra já tinha um nome e foi dada aos descendentes de Cão, tá? Olhem no capítulo 10 de Gênesis, para nós vermos qual é a origem da Etiópia. Gênesis capítulo 10, no verso 6. Os filhos de Cão, só para você lembrar, quem foi Cão? Cão foi Nos aquele dias que... de hoje, onde é que ela fica, essa Etiópia? Terceiro filho de Noé. Noé, fugiu. A Etiópia hoje é no norte da África. Tá? Claro que o país da Etiópia hoje, as fronteiras, a configuração é totalmente diferente do que na época deles. Né? Então, notem aqui a origem. E por que, assim, se era tão rico esse país, por que hoje é um dos mais pobres? Boa pergunta, ótima pergunta. Né? E aí eu lhe falo uma outra pergunta. O Brasil não era um dos países mais ricos em ouro? Por que Minas Gerais? Porque era riquíssimo em ouro, né? E o que aconteceu? Foi extremamente explorado, né? Como um morcego vampiro sugou todo o sangue, a Europa sugou todo o sangue. Muitas igrejas na Europa foram construídas com o ouro do Brasil, né? Então, assim, é uma ótima pergunta e foi realmente ao longo dos anos, né? A exploração foi tirando todos esses recursos naturais. Porque é um povo que sofre muito, né? E nós vamos ver aqui. Um povo que sofre muito. Exatamente. A África não foi diferente do Brasil, né? Não a África foi diferente. Foi toda recortada pelos países da Europa e explorada também. Exatamente. Né? Mas na época bíblica, nós ainda, por exemplo, Salomão, né? Você vê ele trazendo ouro e pedras preciosas dessa região. Você vê a própria rainha de Sabá trazendo presentes. Né? Você vê, na época de Cristo, o etíope, que era um príncipe lá com muita riqueza. Então, era uma região riquíssima, que mesmo ao longo dos séculos sendo explorada, ainda era tanta riqueza que custou muitos séculos, né,
para que começasse a perder o seu valor. Bom, a origem de Cuxi. Cuxi foi filho de Cão. Cão, um dos filhos de Noé, que acabou cometendo aquele crime com o pai. Mas notem no verso 6. Os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Cuxi, desculpa. Cuxi é a origem dos etíopes. Puti é a origem dos líbios. A palavra Puti, ela pode ser traduzida como Líbia também. E Canaã são os cananeus. Então notem que tanto os cananeus, os líbios, os Puti, né, e Cuxi, eles vêm de Cão, são descendentes de Cão. Tá? Um dos filhos de Cuxi, da Etiópia, que nós estamos falando do pai dos etíopes. Verso 8, Cuxi gerou quem? Nimrod. E Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Então nós temos aqui uma conexão com Cuxi e Nimrod, que foi o fundador de Nínive, né? Ou Babel. Verso 6, né? Verso 11 diz: desta mesma terra saiu a Síria, edificou a Nínive, etc. Então a Síria tem origem em Cuxi, nos etíopes. Babel, Nimrod, Nínive, todos têm origem. Então nós temos uma conexão direta entre a Etiópia e a Babilônia. A Babilônia na época de Nimrod, né? A Síria, o rei do norte, né? Como vocês quiserem. Então, aqui em suma, né? É um povo poderoso, um povo caçador, um povo riquíssimo, né? Com origem em Cão, que é inclusive os sodomitas, eles também têm origem em Cão, né? Sodoma e Gomorra são de origem de Cão. Então, é um povo ímpio, ok? Um povo ímpio. Bom, se os etíopes eram ricos e poderosos, os líbios, por outro lado, eram fracos e oprimidos. Tanto é que a Bíblia menciona os descendentes de Cuxi, os descendentes de Mizraim e Canaã, mas Puti é deixado de fora. Quando você lê aqui a genealogia no Gênesis capítulo 10. Mas eu queria mostrar para vocês um verso no livro de Naum, que ilustra bem, né, o que nós estamos querendo dizer aqui. Naum capítulo 3. Naum capítulo 3, verso 9. Alguém pode ler para nós? Naum 3, verso 9. A propósito, o livro de Naum é uma profecia contra Nínive, a Síria, tá? Verso 9. Que pensais vós contra o Senhor? Não. Ele mesmo. Naum, capítulo 3, verso 9. Etiópia e Egito eram a sua força, e não tinha fim. Puti e Líbia foram o seu socorro. Muito bem. Então notem aqui. O Egito e a Etiópia, duas terras riquíssimas, eram a sua força. Puti e Líbia foram o seu o quê? O que diz ali? Desculpe, socorro. Qual é o verso? Socorro. Foram seu socorro. Socorro. Verso 9. Naum 3, verso 9. Esse texto aqui no inglês fica mais claro. Tá? No inglês diz assim: a Etiópia e o Egito foram a sua força. Foram her strength. E foi infinito. Uma força infinita. Vamos dizer assim, um celeiro de recursos para Nínive. Porque é ali que havia a riqueza. A força de Nínive. Mas Puti, ou a Líbia, e
ali no a Put e Líbia, que é os líbios, né? Foram os seus ajudantes, thy helpers, ou seus servos. Então notem aqui o contraste. A Etiópia como a sua força, como o seu poder. E a Líbia como os seus servos. Então, os etíopes e os líbios, no contexto de Daniel 11, representam aqueles que retêm o poder econômico e os servos, os ricos e os pobres, os livres e os servos, os etíopes e os líbios. Ok? Eram ricos e poderosos, os etíopes. Outros eram pobres e oprimidos, os líbios, os servos, que também têm o seu papel. Eram servos, servidores, mão de obra, assalariados, né? Que mais? Que estão naquela corrida de ratos, que vivem de paycheck em paycheck, como diz aqui, né? Contra-cheque em contra-cheque, são ali o proletariado, como os comunistas gostam de falar, né? A mão de obra. Esses eram os líbios. Os etíopes eram aqueles que retinham o poder, os empresários, os capitalistas, né? Os globalistas, aqueles que têm o poder e a força econômica. Bom, isso não deveria nos causar nenhum espanto, nenhuma perplexidade, porque o verso diz que os dois, tanto os ricos como os pobres, eles estarão ao serviço de quem? Do Rei do Norte. They'll be at his steps. Vão estar ali aos seus pés a serviço. Ou seja, quando a Bíblia diz rico, pobre, servo, ela realmente está falando sobre isso. O meu último verso está no livro de Apocalipse, no capítulo 13. E é justamente esse verso que nós conhecemos muito bem. Verso 16, alguém pode ler para nós? Apocalipse 13, 16. E todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos. Não dá para escutar, irmã Margarete. Não dá para escutar. Alguém pode ler? Alguém pode ler para nós? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Muito bem. Ele faz que todos, líbios e etíopes, etíopes e líbios, etíopes e líbios, lhe seja posto um sinal. Ou seja, os servos, os livres, os pobres, da forma que Apocalipse fala, é a mesma correlação que Daniel 11, 43 está falando. Etíopes e líbios representam essas duas classes de pessoas que vão estar à disposição, ao serviço do Rei do Norte. Ok? Era isso que eu tinha para nós essa tarde, sobre Daniel capítulo 11, verso 43. E aí, próximo encontro, nós vamos para o verso 44, né? Falando sobre as boas novas do Oriente e do Norte, que perturbarão o Rei do Norte. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma observação? Que quando você fala em Rei do Norte, você quer dizer Estados Unidos? Não. Ou Roma? Roma. O Rei do Norte, como nós vimos no passado, é Babilônia, né? Babilônia é o Rei do Norte. Roma pagã, lá na época de Cristo, o Rei do Norte. Uma das regras que nós usamos nas Escrituras para determinar o Rei do Norte, na profecia de Daniel, é que ele conquista 3 áreas geográficas. Da mesma forma que
Babilônia, da mesma forma que Roma. Nós vimos ali a Síria, o sul, o Egito e a Terra Gloriosa, né? Eles conquistaram. Roma papal conquistou também os 3 chifres de Daniel 7, os trogodos, os vândalos e os érulos também foram conquistados, né? Nos últimos dias, Roma moderna também ela conquista o Rei do Sul, né? Conquista a Terra Gloriosa e o Egito. São 3 regiões diferentes, 3 áreas geográficas. Então, nós temos que entender que Babilônia, para nós hoje, ou Roma moderna, ela é na verdade, ela será, não é completamente ainda, mas ela será uma união de 3 poderes: a besta, o dragão e o falso profeta. Babilônia, lembra que Babilônia, no capítulo 16 de Apocalipse, 3 espíritos imundos saíram da sua boca, como rãs, né? Da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Então, Babilônia é essa combinação entre o catolicismo romano, o protestantismo apostatado e o espiritualismo. Né? Então, o Rei do Norte, para nós, é essa união, né? Mas, é claro, quem controla essa união é a mulher. E quem é a mulher? Papado. O papado é quem está no controle. Né? É porque aqui fala que os grandes, os ricos, os pobres, enfim, os livres, os escravos, vai ser dada uma certa marca na mão ou sobre a fronte. A gente sabe que é a marca do domingo ou sábado, né? Exatamente. Que nós sabemos que... Todos vão receber alguma marca, tanto de um lado como do outro, né? O que nós sabemos é que é os Estados Unidos, a América protestante, que vai obrigar essa marca, mas que essa marca é uma homenagem a Roma. Né? Uma homenagem à marca da besta, é a marca de Roma. Qual que é a marca de Roma? É a santidade do domingo. Eles vão obrigar que as pessoas aceitem essa santidade, né? Então aqui nós sabemos ricos e pobres. Isso vai ser, não vai ser numa classe específica ou num país específico, não. Todo mundo vai ser afetado. Aqueles que receberem, uns vão receber na fronte, ou seja, vão realmente acreditar que aquilo ali é a verdade, mas muitos vão receber na mão. Não vão acreditar, mas vão simplesmente receber na mão para que consigam comprar, consigam vender, consigam fazer suas atividades regular, né? Tudo bem, eles vão com a correnteza, né? Mas nós sabemos que existe um outro grupo que não recebe nem na fronte nem na mão, mas eles recebem sim o selo de Deus. Né? E quando eles recebem o selo de Deus na sua fronte, o selo de Deus não é na mão, viu? É só na fronte. Porque é no lobo frontal, você tem que entender para receber esse selo. Você tem que aceitar, né? Você não consegue receber o selo de Deus indo com a correnteza, não há como, né? Então é algo mais profundo, né? Então esse grupo não recebe a marca da besta nem na fronte nem na mão. Mas é boa a relação, porque é os Estados Unidos, a América protestante, que vai começar, né, a impor essa obrigatoriedade. Ali naquele texto que nós lemos de Sofonias... Perdão. Pode falar, tia. Tá. Aquele texto que nós lemos de Sofonia 1:13, perdão, 1:12, tem uma expressão bem interessante, que diz assim que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem e nem faz mal, ou seja, tanto faz sábado como domingo. Exatamente. Esses aí serão levados pela correnteza. Infelizmente, exatamente. Infelizmente, esse discurso está dentro do meio adventista já, tá? Sim. Eu morei em Loma Linda por 10 anos e lá eu ouvia barbaridades assim de que, olha, de se arrepiar, né? De se arrepiar. Onde adventistas dizem, Jesus vai voltar talvez 300, 400 anos daqui. Isso não é para hoje, né? Nós não precisamos nos preocupar com isso, não precisamos focar nessa parte. Porque a volta de Cristo talvez aí próximos 300, 400 anos, né? Essa questão de dia de guarda, né? Não importa, o importante é você descansar um dia. Pode ser o sábado, pode ser a quarta, pode ser o domingo, né? It's not a big deal. Então, você já ouviu falar sobre o Domingo Verde? Algum de vocês já ouviu falar sobre o Domingo Verde? Sim, existe Exato, existe uma ligação muito grande sobre a questão ecológica, salvar o planeta com a guarda. Agora,
outubro, né? Eles vão se encontrar, né? Mas presencialmente. Agora, se você pensar, se todo mundo guardasse o sábado, haveria menos poluição, o mundo seria melhor, não haveria tanto crime, etc. Né? Imagina se todo mundo guardasse a lei de Deus, que maravilha que não ia ser, né? Então, é claro, eles estão usando esse argumento para implementar a sua própria agenda, né? E, mais uma vez, muitos vão acreditar, né? Por isso que eles recebem a marca na sua fronte, que esse é a solução para o planeta. Eles são sinceros, né? Só que muitos... Exato, vamos exaltar a família, o dia da família é importante. Só que nós temos estudado que muitos desses sinceros, eles também vão ser confrontados com a lei de Deus. E assim como Edom, Moabe e Amon escapam das mãos do rei do norte, esses muitos escaparão também. Então, Deus tem as suas ovelhas em vários apriscos. E no momento certo ele vai chamar essas pessoas, né? Então isso é importante a gente ter consciência para que a gente não se ache os donos da verdade ou aqueles que, né, exclusivistas, né? Não, pelo contrário. Lembra o que aconteceu com Jerusalém no passado? Pois é, aquilo ali não é boa notícia, não são boas notícias para nós hoje. Nós temos muita informação e com isso muita responsabilidade também. E se nós temos falhado, nós temos que parar, pausar, pensar, corrigir o nosso rumo, começar a andar no caminho reto, né? Porque nos é dito, muitos tomarão as nossas coroas, né? Que vão ser deixadas para trás, né? Então é uma crise séria, um cerco muito sério que se aproxima, né? Temos que saber disso para também nós viver de acordo com a vontade de Deus e não deixar para, né, no momento do cerco, a gente resolver colocar a nossa vida em dia, né? Pois não. A senhora White fala, né, nos seus livros, sobre que dentro da Igreja de Deus, né, o povo de Deus, nem 20. A gente fica imaginando uma igreja lotada com 500 membros, né? Aí você fala assim, puxa, pegar 20 pessoas daqui, essas serão salvas, o restante não vai ser. E é triste a gente perceber isso. Como há o engano, né? Como as pessoas estão enganadas dentro das suas soberbas, dentro da sua falsa doutrina. Né? Uma vez foi perguntado na classe da escola sabatina, o professor perguntou assim, quem não tem pecado? Aí uma pessoa levantou o braço e falou assim, eu não peco. Aí ele olhou assim, meus parabéns, irmã, você não peca, então nos diga como é que tu faz. E todos nós somos pecadores. Se a gente não se der conta de que nós somos pecadores e sujeitos a erros, né? E a gente não se humilhar e não pedir perdão a Deus para isso, vai ser muito complicado. É verdade. Mais algum comentário? Sim, eu queria falar de novo ali de Sofonias que nós lemos. Tem mais um aspecto importante ali que aquilo me saltou aos olhos, que o profeta diz que ele esquadrinharia Jerusalém com lanternas. Isso significa que se vê ali a escuridão espiritual, que ele precisaria de lanternas para ver o próprio povo de Deus. E pecados escondidos também, né, tia? Que na aparência não se... Exatamente. E aí ele também fala que esses homens são apegados à borra do vinho, ou seja, apegados aos seus pecados. E aí, se nós formos ao primeiro texto que nós lemos hoje, que foi lá em Apocalipse 18, quando nós lemos ali que chorarão, se lamentarão, né, porque se prostituíram e viveram na sua luxúria, ou seja, o vinho, a borra do vinho. Né? E quando também ali fala que eles, quando virem a fumaceira do seu incêndio, isso aqui eu achei muito interessante, porque essa fumaceira do incêndio é o cheiro de pecado e destruição. Né? E se nós
fizermos o oposto aqui, né? A dicotomia. Aqui, então, se encontra a fumaceira do incêndio do seu pecado e da sua destruição, mas em Apocalipse 8 se fala que as orações dos santos são o incenso que sobe a Deus. Ou seja, de um lado se tem as orações dos santos, que são o incenso, né? O cheiro agradável a Deus, e aqui se tem a fumaceira do pecado. É verdade. Bacana o São os contraste. versos de Sofonias, Inês, que tu está falando? Que Verso 12, capítulo 1, verso 12. Sofonias 1:12 foi que nós lemos hoje. Ah, sim. É. Essa colocação que a Inês falou, do incenso... não tem repete novamente para mim. O santuário... Eu não entendi. A Inês falou a respeito do incenso, né? Isso. Uns quer dizer o pecado e o outro quer dizer agradável a Deus. Então, a oração dos santos. E isso não tem a ver com uma conotação com o santuário, quando era queimado o incenso? Sim, sim. O incenso era queimado e acendia, né? Como a oração dos santos, certamente, né? Da mesma forma que o sacrifício pela manhã e pela tarde era queimado lentamente, subia como um cheiro suave, né? Representando ali o sacrifício de Cristo, né? Tudo isso. Mas em contraste nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra, que também a fumaça acendeu, né? Como um símbolo do pecado. A própria destruição de Jerusalém, né? E a própria destruição da Babilônia também. Aquela fumaça, obviamente, tendo um símbolo completamente diferente. Apocalipse 8, 13 e 4, que fala sobre o incensário e as orações dos santos. É Sofonias. Sofonias 1:12. É Sofonias 1:12. Obrigada. É que a minha conexão hoje tá horrível. Tá ruim, né? Eu tô ouvindo vocês, mas está cortando, eu não estou pegando, não estou captando toda a mensagem. Está cortando muito. Bom, ficou gravado aí depois para estudo individual. Então tá, gente. Mais alguma questão? Esse é um estudo bem rico, né? Não é à toa que o livro de Daniel é chamado livrinho, e é onde Deus consolida toda a história sagrada ali naqueles versos, porque eles estão repletos ali de lições, né? O evangelho inteiro se encontra ali, e você pode expandir, ficar horas ali fazendo essas conexões, né? O livrinho que João come e que é doce como mel, que nós temos que comer também, né? E será doce como mel, como está sendo ao estudarmos. Tá bom? Vamos orar então. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estudarmos aqui. Temos aprendido bastante, isso tem nos ajudado na nossa caminhada, nos ajudado a entender o momento em que vivemos e aquilo que foi profetizado também, relacionando com as histórias do passado e confirmando que Tu és realmente o Deus que declara o fim desde o princípio, e assim nós podemos ter certeza das palavras da verdade. Dá-nos uma semana de vitória em Cristo, que o sangue de Jesus possa não só perdoar os nossos pecados, mas nos dar poder para vivermos dia a dia uma vida de vitória, e que essa nova semana possa ser uma semana abençoada. Abençoe também nossos planos e nossa preparação para ir ao Brasil, possamos encontrar todos lá com saúde, com vida, e que o Senhor nos esconda sob as Tuas asas durante esses tempos difíceis em que vivemos. Abençoe cada um, nossos familiares aqui representados, e que possamos nos ajuntar novamente no tempo determinado por Ti para continuarmos o nosso estudo no livro de Daniel. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.